Começa agora, Recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, estou em recuperação. Oração? Vamos fazer. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras só por hoje. Só por hoje, só por hoje. Graças a Deus, mais uma vez aí com vocês, né, gente? Falando aqui sobre o nosso assunto no geral, falamos sobre drogas, né? Sobre drogas, que não é um assunto que, quando a gente fala de drogas, nós falamos de tanta coisa, coisas boas e ruins, porque as drogas são inertes, né, Alexandre? Estão lá, paradinha, né? Você pode usar ela de várias formas, tanto uso médico, né? O uso para obter prazer, para festas, quer dizer, é um produto vendável, né? Um assunto que, quer dizer, só falei do prazer, não falei da dificuldade que nós temos muitas vezes de lidar com essas substâncias que causam prazer, que aliviam situações internas de mal-estar, né? E muitas vezes vendido em farmácia, em boteco, em biqueira, serve muitas vezes de comércio ao mesmo tempo, né? E também para as pessoas de uma forma quase que incauta, ignorante, e se tornar dependente dessas substâncias, num círculo vicioso infernal onde as pessoas vão se enfraquecendo. E isso é público, notório. Quem vive esse drama sabe do que eu estou falando, quem está usando droga, um marido bebendo, não é assim, Alexandre? E o tema, como é um tema escandaloso, a gente fala escandaloso porque causa sofrimento, né? A ciência, os nossos procedimentos, as famílias vão se defendendo e criando recursos cada vez melhores, aprimorando para tentar ter mais efetividade, mais sucesso em todos os trabalhos. Você vai numa clínica, por exemplo, numa comunidade terapêutica, né? As pessoas estão tentando cada vez mais se aprimorar. Você vai na ciência, a ciência vai criando recursos, não é assim, Alexandre? Vai criando recursos. As pessoas do mundo, isso a gente fica aqui na mídia social. Então, nós temos que ir nos atualizando, sempre nos atualizando para poder ter mais efetividade. Não adianta nada, de um lado, você, Alexandre, vamos dizer assim, melhorar o seu procedimento, suas técnicas, modalidades, entendimento. A ciência, por exemplo, hoje descobre que o cérebro, né, é o grande ator daquele que usa droga, né? Tanto lá no sistema límbico, liberando prazer, também nos circuitos neuronais. Quer dizer, não adianta nada disso se o dito cujo, o dependente químico, não souber também. Ele tem a parte dele. Se ele não fizer a parte dele, não adianta nada, né? Então, muitas vezes, quer dizer, também não queremos culpabilizar aqui o dependente por não saber. Nós precisamos ter esse entendimento e passar para o dependente. E é interessante o que o José falou. Primeiro, eu queria pedir para você que está nos acompanhando pelo Facebook, pela TV Mundo Maior, que às vezes a gente fica assim, mas é porque a gente está nas mídias sociais. Hoje virou extensão do corpo, né? Mas é o seguinte... E no estúdio improvisado, né? Que tá bom, mas... O que o José está dizendo, eu queria só marcar um ponto aí, José. A questão do cérebro hoje ser o grande protagonista, é importante a gente definir, porque historicamente o desconhecimento criou, que você sempre fala, preconceitos, pré-ideias, né? Então, se você for ver na história das dependências, fizeram lobotomia, teve... eu estava lendo essa semana sobre castração química de dependente químico. Castravam para ter herança multigeracional, né? Asilos. Então,
do ponto de vista histórico, você vê, usaram álcool para exterminar populações, para dizimar a população. Não, navios que eram fundeados a lago, principalmente na Europa, e você jogava os alcoólatras misturado com louco. Quer dizer, coisa terrível. Olha quem chegou. Olha o Paulo aí. Tudo bom, Paulo? Paulão. Então, estamos ouvindo. Fala. Não, ainda não. Vai melhorando aí que a gente vai continuando. Então, o que é importante, José, é a gente entender que quando o cérebro se tornou o grande protagonista da dependência, resolveu uma matemática histórica, né? Um problema que estava muito difícil. A origem, o que acontecia, e nós devemos isso aí às pesquisas, à ciência, né? Então, mas quando a gente fala de ensinar o dependente, né, o que ele tem, porque isso é primordial, Alexandre. Esse é tudo. Se o dependente, quando para de beber, não souber o que ele tem, danou. Tanto é que a nossa expertise aqui, devido aos fracassos que nós tivemos, o fracasso o que é? É quando você trata, a gente vem tratando, por exemplo, lá no MEI-MEI, né, desde 2002, em alguns anos, quando nós chegamos a 1.000 pessoas atendidas, a gente vai ver o resultado, né? A Zezé chegou para mim e falou, pô, nós estamos enxugando gelo aqui, porque a gente espera... Eu lembro nossa Senhora. E nós começamos a pensar sobre como que o abandono era algo. Abandono terrível, abandono e depois recaída, a gente não sabe se era recaída ou abandono, quer dizer, aí chegamos a ponderar e nos debruçar, suar, né, para a gente montar curso. Peraí, e se a gente enganar os dependentes? Enganar, né? É uma manipulação santa. Vamos enganar eles e falar para eles fazerem curso, para eles saberem o que ele tem, o que eles têm que fazer, tal. E daí começou a dar certo. Agora, Alexandre, o cara para de beber, o Paulão que está chegando aí, está tentando arrumar o som dele. Fala. Está conseguindo ouvir agora? Agora, nossa, perfeito. Som FM. Seja bem-vindo. Ok. Então, nós estamos aqui falando o assunto, Paulo, você não sabe do assunto. Hoje nós vamos falar, o cara parou de beber ou usar. E agora? Sarou? O que ele vai ter que enfrentar? Esse é o nosso assunto. E a grande dificuldade que você tem de ensinar a pessoa o que ele tem no momento mais difícil que ele mais necessita, porque ele está altamente confuso. Ele está em síndrome de abstinência aguda e demorada. Nós gostaríamos de falar sobre isso. É um assunto vasto, então, Paulo, interessante. Eu queria marcar, Paulo, José, para a gente iniciar essa nossa conversa, um ponto. Tá? Porque eu acho que o senso comum ele tem uma visão muito precária sobre dependência, porque a maioria das decisões que a família, a sociedade toma em relação a tratamento de dependência química é para se proteger do dependente, uma visão do dependente. Justamente. Você entende? Você matou a charada. Agora, fala. É só para concluir, porque é o seguinte, as pessoas pensam que a pessoa ir para um tratamento vai parar e vai ficar tudo bem, não é. É aí que vai começar o problema, entendeu? O parar... tudo que você pedir para o dependente fazer vão ser gatilhos para ele usar, é muito complicado. Então, mas não pode estar no imaginário isso, eu vou pôr o Paulo agora na conversa, não pode estar na cabeça do familiar que ele parou, agora que você parou, seu sem vergonha, vê se você toma vergonha na sua cara e toma jeito e pega esse carnê, vai trabalhar e tal. Isso. Paulo, o cara vem bebendo, usando droga, é normal isso, 20, 30 anos, é normal isso. Assim, que tem anos e anos bebendo. 20 anos cheirando carreirinha, tal, chega lá em determinado momento que ele para de beber devido ao sofrimento. Ele sarou, aonde que está instalada a tal da dependência química crônica? Que doença crônica é essa? Que muita gente questiona, peraí, crônica? Esse é um outro problema. Vamos lá. Bom dia, José Carlos, bom dia, Alexandre, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos rever alguns conceitos. O primeiro que, por ser uma doença crônica, ela é uma doença
que ela acomete o ser humano no aspecto biopsicossocial, ou seja, no seu todo, na sua parte física, na sua emocional, na sua forma de pensar, na sua cognição e também no seu lado social. Ora, para a pessoa desenvolver uma dependência química, ela tem que começar a adaptar-se ao universo da dependência química. E, para isso, ela começa a distorcer valores, distorcer caráter, distorcer conceitos, princípios, crenças, convicções. Ela entra em recuperação, como disse o Alexandre, o imaginário popular, o senso comum é assim, parou de beber, parou de usar drogas, acabou, agora melhorou. Não. Existe toda essa modificação que foi feita ao longo desses 10, 15, 20, 30 anos de uso de substâncias, de bebida. Essa pessoa modificou o seu caráter, modificou a sua conduta. Em outras palavras, seria assim: essa pessoa daqui até aqui era uma. Daqui para frente ela adoeceu e ela mudou. A família, ela pensa que conhece este, mas a família conhece este aqui antes da doença. A família tenta a vida toda lidar com este aqui como se este fosse esse. Não é. Só que este aqui a família não conhece, porém este conhece a família. Ele sabe como lidar, como manipular, como chantagear, como fazer tudo. Quando ele para de usar drogas, a família pensa que ele voltou a ser esse. Não, ele ainda é esse, só está sem o uso. E aí tem que gerar uma mudança nesse aqui, para quem sabe ele voltar próximo daquilo que ele era. O deixar de beber e usar drogas, porém, a recuperação é um processo. E o processo ele tem início, tem meio e não tem fim. Porque é um contínuo, desde quando ele para de usar drogas, desde quando ele para de beber, até o dia que ele vai morrer, até o dia que ela vai morrer. Então, a recuperação é um processo ao longo desta vida. E essa recuperação, ela visa o quê? Primeiro, que a pessoa passe por esse processo mais dramático, que é o processo da síndrome de abstinência aguda. 7 dias, 10 dias, 3 dias, 2 dias, depende do limiar de tolerância de cada um e o limiar de abstinência de cada pessoa. Eu já vi pessoas que com 2, 3 horas após o último gole, elas já entravam em abstinência e precisavam beber novamente para se automedicar. Passado por esse processo, nós vamos ter outros quadros. E aí é que nós vamos abordar hoje, né, José Carlos, Alexandre? Como é que ele vai lidar com esse processo após a síndrome de abstinência aguda? Paulo, ninguém é obrigado a se debruçar em cima de livros difíceis, né, para acabar com o preconceito. Porque se a pessoa entender que a doença está no cérebro primariamente, mas isso, quando a gente fala no cérebro, que lugar do cérebro? Não, está lá nos neurônios. Os neurônios formaram hábitos. O cérebro está prontíssimo a qualquer instante para aprender. E ele se movimenta, né? É chamado de neurotropismo. Você mostrou aí o óculos, eu fiquei com vontade de fazer a mesma coisa. Monta circuitos neuronais mal criados, porque o cérebro ele é amoral, ele não tem moral, ele não sabe o que é certo e errado, aquilo ele condiciona. Seria isso primariamente, porque você já falou de personalidade, a partir daí, obrigatoriamente, ele vai montar hábitos não muito bons, que vão se... Nós podemos dizer assim, ele vai criar hábitos, depois ele se sujeita aos hábitos que ele criou como um escravo, né? Eu faço hábitos, depois eu estou pronto. Entender isso, quando você mostrou o óculosinho, nós, cabeça da família, que ele é um cara bonzinho. Você já escutou isso, a mãe falar, quando ele não bebe, ele é maravilhoso? Fantástico. Agora, você falou da síndrome de abstinência aguda, que em cocaína pode se prorrogar até 10 dias, para depois começar numa extinção um pouco maior. No álcool, depois de 2 dias, 3 dias, o cara já não tem mais no corpo, porque o próprio fígado desintoxica. Agora,
o que a gente vê são as dificuldades que a pessoa tem de ser aquele cara que a família espera. A família não sabe que ele é uma outra pessoa e quer que ele seja daquela forma, e ele também não aceita a situação que ele vive porque ele não sabe o que ele é. Aí ele fala assim, eu tenho que ser daquela forma, só que ele vai ter gatilhos para voltar a usar, anedonia, falta de energia, luto, porque é um luto, ele perder amigos, ambientes, pessoas, e ele vai ter estresse, porque a situação, ele criou uma situação terrível no entorno dele, família, emprego e tal, e ele mora naquele local, ele vem de careta ali, sem poder usar. Fala desses sintomas aí também, você. Eu queria acrescentar um outro fator aí, que eu penso que é muito importante, que é o problema da autorreferência. Porque quando o José fala assim, ele vai ter dificuldade de se concentrar, vai ter os gatilhos, ele não percebe isso, porque ele é assim. Eu sou o que eu sou no momento que eu estou com a energia que eu tenho. É por isso que assim, a família não olha a recuperação, assim, ele tem que mudar, mas como o cara vai mudar, cara? O cara só tem ele, sabe? Mas tem que... O cara não tem outra. É por isso que entra aí o papel dos grupos, ou a família está se tratando, para poder mostrar para o cara. Como é que você vai mudar alguma coisa, Paulo, que você não conhece? Você está 20 anos bebendo, você está 20 anos lá enganando, passando para trás. Como é que você vai mudar isso? Paulo, como é que você vai identificar se é um estilo de vida? Paulo, vamos primeiro defender, ser advogado do dependente, para o pessoal entender. Tem clínica agora que está nos assistindo, porque durante a semana 3 pessoas falaram que estão colocando o nosso programa lá na clínica. Que bom, um abraço para vocês aí. Mas, rapaziada. Caiu a ligação. Mas é o seguinte, ô Alexandre, o cara que vai ter que se melhorar, porque você prega para ele, você tem que fazer isso, aquilo, mas a cabeça que vai ter que ser consertada é a mesma cabeça que está ruim. Quer dizer, como deu para entender? Então ele está todo desacorçoado. Você acha, a minha pergunta é bem filosófica, você acha que a primeira coisa é a aceitação do seu transtorno? Sim. A mente aberta, o cara tem que baixar a bola. Fala assim, eu não estou funcionando bem, eu estou estressado, o que eu deveria fazer nesse caso? E a família também entender, né, Alexandre? Não, então, a família tem que entender que ela precisa ser essa referência. Por isso que eu falei no começo do programa ali, que eu falei assim, a família, ela quer tomar medidas em relação à recuperação para se proteger da pessoa. Aí joga uma série de responsabilidades na pessoa que a pessoa já não sabe lidar. Mas vai falar para um cara, cumpre horários, tem que acordar de manhã, um cara 15 anos que dorme até 4 horas da tarde. Sabe? Não, eu não vou te chamar, agora você parou de usar álcool e droga, você tem que se... Então, esse início de recuperação tem que ser muito trabalhado com a família e o indivíduo, o princípio da mente aberta, da aceitação de que todos estão envolvidos nessa recuperação, né? Olha... Ô, Paulo, está ouvindo aí? Agora... Uma vez, acho que uns 5 anos atrás, me caiu uma ficha e eu fiz um discurso para mim mesmo. Eu falei, peraí, o cara quando ele está usando, Paulo, você que é um estudioso mesmo, a gente sabe que a dependência química hoje, ou pelo menos o alcoolismo, é um transtorno médico, é uma síndrome, vai além de doença, é uma síndrome, um conjunto de sinais e de sintomas que é muito idiosincrático. Tal. Você tem um, eu tenho outro. Então, nós não podemos falar que existe 2 síndromes iguais. Agora, quando o cara para de beber, ele tem uma outra doença tão grave quanto a dependência, e o familiar acha que ele já está bom. Fala um pouco disso. Eu vou... Deixa, antes de colocar isso, fazer uma analogia, porque a dependência química, como ela ainda continua sendo mal compreendida, e o idem, eu costumo lidar com questões assim de ordem mais prática. É como se fosse uma matemática. Existe uma fórmula, e esta fórmula, o que a gente tem percebido ao longo do tempo, que ela funciona. E era uma fórmula matemática, ela requer, primeiro, tempo, né?
ocorre que o tempo por si só, ele não elimina todos os problemas, ele não apazigua todas as questões, né? Mas o tempo é necessário e ele tem que estar associado a quê? Tempo mais novas atitudes. Essas novas atitudes, mais boa vontade, mais mente aberta, mais honestidade e mais silêncio. Então, quando você formula isso, você fala, bom, o que são novas atitudes? E entender que o dependente químico, no exercício da doença ativa, ele tinha uma conduta e ele vai ter que abrir mão dessa fórmula antiga de viver. Por isso que qualquer programa de recuperação pregou a necessidade de evitar pessoas que usam drogas e que bebem, evitar ambientes que possam disparar gatilhos, que mexam com a sua lembrança eufórica. Ele pede hábitos que possa, de alguma forma, distorcer sua cognição e fazer com que ele tenha vontade de beber e usar. E também objetos, parafernálias que, de alguma forma, o induzam ao uso. Então, quando eu tiro os velhos hábitos e começo a colocar novos hábitos, como fazer minha terapia, ir para o meu grupo, frequentar uma religião, fazer atividade física, ter uma alimentação adequada, ter um equilíbrio do sono, cuidado ao consumir substâncias altamente estimulantes, como açúcar, como cafeína, uma série de coisas, né? Então, com essa formulação, a pessoa vai estar isenta de qualquer problema? Não. Estima-se que depois de 30 dias aproximadamente da síndrome de abstinência aguda, ele venha a ter a síndrome de abstinência tardia, e ela vem sempre acompanhada de alguns sintomas, como nervosismo, como dificuldades na arquitetura do sono, começa a dormir mais tarde, acordar mais cedo, ou ter sono interrompido, vai ficando mais intolerante relacionalmente falando, qualquer coisa está dando coice na sombra e não sabe o que está acontecendo, vai ter alteração também no apetite, ou come demais ou come de menos, tem compulsão para outras atividades que também pode gerar dependência. E isso vai acontecer 90 dias, 180 dias, 1 ano, 2 anos, até 5 anos. Aliás, o padre Haroldo falava que efetivamente poderia considerar uma pessoa em recuperação a partir do 6º ano, né? Interessante. E a Nora Volkow, viu, o Paulo, também fala a mesma coisa, mais ou menos 5 anos. A gente observa, é uma observação não científica, né? Que as pessoas também, nesses 5 anos, não é que se recupera. Aí é que está o grande drama, porque essa síndrome de abstinência mais demorada, se a gente poder chamar assim, e é mesmo, porque você vê um conjunto de sinais que não são comuns e normais. A síndrome protraída, fala assim, a Associação Médica Americana, que ela se estende além, é fácil de se observar, porque se estende além da aguda, né? Agora, quando você olha isso, nós não entendemos ainda, nós prestamos muita atenção, vou falar novamente, na doença, e não prestamos atenção que a pessoa está num resguardo. Olha, você está em resguardo, você precisa seguir orientações um pouco mais claras que estão descritas nos manuais, né? Então, mas sabe qual é? Porque é uma questão motora, de coordenação motora. Você vê isso mais patente, por exemplo, você fazia isso lá na clínica que você trabalhou, você me contou isso, né? De observar, você ficava lá na piscina olhando as pessoas que estavam com descoordenação motora, do ponto de vista psicológico, biológico, com déficit cognitivo grave, mas isso psicológica e forte. Visão de túnel, não pensa com clareza, não guarda instrução. Como é que você vai pedir para um cara desse entrar em recuperação, ter espiritualidade? Aquilo tem que ser muito gradativo, né? Então, é uma inversão social. Eu comentei isso com um ouvinte, ele está até conectado, João Rodrigues, essa semana. É como se a família olhasse o dependente, você falou isso no ensino do programa, como uma pessoa ruim tentando ser boa. Eu não olho como uma pessoa doente tentando se tratar, entendeu?
Ela olha o cara, ó, Paulo, você foi ruim, o que você viveu foi ruim, então agora você tem que ser bom, cara. Você tem que ir Pai Nosso, Ave Maria, Trabalhar, vida saudável. estudar. Não olha você, olha, se tem uma dúvida, porque qualquer outra doença, você tem medidas profiláticas, né? Olha, você vai fazer isso, tomar, vai fazer aquilo, e o cara segue, o que o médico passar na dependência química, não. Na dicção, não, olha, você melhorou, você parou, agora está na hora de tomar vergonha na cara, não é bem assim. Né? Então, não se trata de pessoas ruins tentando ser boas, e sim pessoas doentes tentando melhorar. Né? Essa é uma ideia que precisa ser mais difundida, entendeu? Da mesma forma, Paulo, você quer falar, Poli? Então, essa ideia que o Alexandre está falando, que ela é comum à maioria das famílias, ele necessita passar também o familiar pela psicoeducação. Não sabe o que está acontecendo. E menos ainda, a família não sabe que foi emocionalmente contagiada pela doença da dependência química e que também, emocionalmente, ela está desestruturada. O sistema de valores, de conceitos, de crença, também está completamente adulterado. Ela está pensando que o filho não modificou, que a filha não modificou, que o marido não modificou. Eles modificaram. E o familiar também modificou. Então, a psicoeducação, ela visa estruturar a família de conhecimentos corretos para que ela possa também participar do processo de recuperação, que a recuperação não é só do dependente, a recuperação é de todo o ambiente. Eu só mais um adendo, se nós olharmos o próprio Freud, o Freud dizia há 100 e tantos anos atrás o seguinte, ele não usava o termo dependente, ele falava o seguinte, um viciado, quando ele desponta no meio familiar, ele está denunciando o mau funcionamento deste meio. Portanto, eu retiro esse familiar daqui e o trato, quando ele retorna para o meio contaminado, ele vai se recontaminar. Existe o que pode ser feito e existe existe aquilo que a gente chama de ideal. O ideal é que este meio fosse, entre aspas, descontaminado, ou seja, tratado, e a pessoa fosse reconduzida a este meio para que todos pudessem ter uma qualidade nessa recuperação. Como nem sempre isso é possível, nós temos aquilo que nós temos hoje. Paulo, eu gostaria de voltar na questão dos 5 anos, porque me parece patente, o Terence Gorski, né, ele fala lá da evolução da recuperação, então ele fala, primeiro período, se não eu lembro bem aqui, é abstinência, 3 meses para a pessoa aprender a parar, depois mais 1 ano para a pessoa aprender parou e aprender a viver razoavelmente bem sem usar, centrar a vida dele na abstinência, depois passar por uma vida produtiva. Então, em 1979, ele já narra isso, né? E depois ele diz que a recuperação ela não é absolutamente linear, ela não sobe reto, assim, cada um tem seu jeito. Agora, com essa informação dos 5 anos, o cérebro, vamos dizer, condicionando o comportamento, existe padrões de recuperação que se estabilizam de uma forma negativa. Deu para você entender? A pessoa começa a recair demais, ela padroniza um ritmo de recaída. Você já pensou nisso, Paulo? Ele aprende a viver mal, recai, volta, tal, e depois estabiliza. Tipo de comportamento ruim. O Paulo ia falar e parou. Travou o Paulo, né? Olha, eu conhecia algumas pessoas com este padrão, e eu me recordo, tem uns 20 anos mais ou menos, teve um rapaz que ele falava assim para mim, poxa, Paulo, eu tenho uma frustração muito grande, eu sempre vou com os meus familiares no meu grupo de Alcoólicos Anônimos, recebo minha ficha de 1 mês, recebo minha ficha de 3 meses, recebo minha ficha de 6 meses, nunca consegui
receber minha ficha de 1 ano, porque quando chega 9 meses, chega 10 meses, 11 meses, eu não sei o que acontece, eu recaio. Eu já estou há 8 anos que eu conheço a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, vendo as pessoas recebendo ficha 2 anos, 5, 10, e eu aqui não consigo de 1 ano. Então, ele tem o que o Theo Gorski e o Martin, eles identificaram como aquele gargalo, né? Que é um bloqueio, um ponto de bloqueio que algumas pessoas não conseguem ultrapassar para entrar numa fase. Algo ali gera uma autossabotagem, crenças antigas voltam e a pessoa promove a própria recaída. Certa feita, um estudioso identifica isto e coloca que estas pessoas, além da dependência de álcool e drogas, são adictas a caos. São pessoas que aprenderam e adaptaram a conviver em ambientes caóticos e é como se elas não julgassem ser merecedoras de algo melhor. E quando começa a chegar naquele ponto, ela interrompe e recai. Muito bonito. E aí, o que essa pessoa, esse pesquisador propunha, e eu passei a propor, inclusive, para esse rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos monitorar, quando chegar próximo a este período de risco, vamos fazer um processo de reinternação breve, você se reforça e depois você sai. Passou esse processo de 1 ano, nunca mais recaiu. E continuou na Irmandade ao longo do tempo, aí recebendo sua 5, 10. Então, é comum, sim, algumas pessoas terem esse ponto de bloqueio. E você tem razão, José Carlos, porque se a pessoa não tratar desse ponto de bloqueio, ela vai instalar um novo padrão. E aí ela vai perpetuar-se neste quadro. Eu tenho uma dificuldade hoje, viu, Paulo e José, da maneira, às vezes, como olham essa questão dos pontos de bloqueio das recaídas, com o peso que dão nisso. Pelo seguinte, porque a dependência química é tratada única e exclusivamente no Brasil como uma doença aguda, como se fosse uma infecção bacteriana, como se o cara tivesse com uma fratura exposta, porque toda doença crônica, absolutamente toda doença crônica, qualquer médico olha a doença a longo prazo. Se você vai tratar diabetes, asma, câncer, HIV, lúpus, você sai o cara trata a tua crise aguda e ele já faz todo um planejamento a longo prazo para você. Nós não temos políticas de recuperação. Por isso que a gente olha, uma coisa que a gente já sabe, ponto de bloqueio, usuários como problemas da recuperação. Isso é bola cantada, isso vai acontecer com todos. Entendeu? É padrão. Nós precisamos, do ponto de vista social, mudar esse olhar em relação a longo prazo. Políticas públicas para que a pessoa, nessa fase, tenha 1000 Paulos na cidade dele, 1000 Josés aqui, Alexandres por aí, ou tantos outros profissionais que possam ajudar as pessoas a caminhar nesses pontos. Nós não temos isso, fica restrito aos grupos de mútua ajuda, que fazem um magnífico trabalho, mas mesmo assim não é de forma institucionalizada. Eu vejo assim, sobre esse assunto, viu, Paulo, eu vejo assim, aqui no Brasil, dá para a gente notar que nós poderíamos ter um pouco mais de efetividade, de eficácia, né, de sucesso na taxa de recuperação. O que a gente vê, as pessoas vão a tratamento de uma forma quase que obrigatória, né, por imposição do sofrimento, a família põe as 10 unhas na cabeça e busca, se empenha, interna, mas depois nós não temos cultura de recuperação, informações. Então, o que acontece? Não há o empenho necessário de equipamentos de saúde, de família e do próprio dependente, porque ele fica leve e solto. Quer dizer, falta aqueles protocolos naturais para que haja o forçamento, o mesmo forçamento que houve no tratamento, ele foi forçado pela premência do sofrimento, agora seria um forçamento institucional, familiar e por ele mesmo, ele fica obrigado a ir à recuperação. Porque a gente sabe que o trabalho de pares, se ele começou a beber e usar
com pessoas, não foi pessoas, o oferecimento, ele não é culpado de ser dependente, mas agora ele tem que parar com pessoas também, centrar a vida dele numa nova rotina. Senão, Paulo, você vai ficar lendo lá no livrinho, ó, situações de risco, ambientes de ativa, tal, cuidado com seus próprios pensamentos. Quer dizer, tem que haver um forçamento, pelo menos nos 3 primeiros meses, para ele montar novos circuitos cerebrais. Eu queria trazer um exemplo aqui para os nossos ouvintes verem a importância. Isso eu gostaria que vocês comentassem. A gente vai pegar o caso da Cracolândia. Eu vou pegar uma pessoa lá da Cracolândia, que é o Paulo, que você conheceu, que não chamam ele de nome, chamam ele de Paulo Kruger, porque ele parece o Fred Krueger. Então, o nome dele é Kruger, né? Ou a identidade dele. Ele não tem vínculo familiar, a cidade que ele morava, ele não pode voltar, porque está com 46 anos, soro positivo, tem metade dos dentes na boca, é pintor de profissão. Ele quer tratamento, você interna ele. Quando ele sai dessa internação que o Estado paga, para onde que ele vai? Ele volta para a rua, cara. Assim, eu só estou querendo dizer, porque tem vários casos. Tem vários casos. Mas eu estou dizendo assim, como pensar em solucionar, que a gente está falando de recuperação, desse cara que sai doente, que sai ainda comprometido, autorreferente, que ainda está cheio dos problemas. Que realidade ele encontra para entrar em recuperação? Então, por isso que a gente fala para a pessoa que tem um mínimo de capital de recuperação, para ela se apegar à família, ela se apegar aos grupos anônimos, ela se apegar ao psicólogo. Para dar a palavra para o Paulo, Alexandre, existem os casos difíceis, e se nós melhorarmos os nossos protocolos, Paulo, nós não vamos solucionar, mas proporcionalmente, melhorar proporcionalmente. Essa melhora foi o que instigou a pesquisa que gerou o programa de prevenção a recaídas. Tel Gorski, ele observava os ex-internos de várias clínicas, ou de uma única clínica, no caso específico, ele observou de uma clínica só, e ele verificava que quando essas pessoas tinham alta e eram reinseridas, ele observou que parte dessa pessoa, a menor parte, ela cruzava um período em abstinência, em processo de recuperação, mas a maior parte recaía. E ele começou a se questionar o porquê. Primeiro, todas essas pessoas faziam parte de um mesmo grupo, dentro de um mesmo centro de tratamento, que recebiam o mesmo modelo de tratamento, a mesma carga de tratamento, com os mesmos profissionais, com o mesmo tempo. Ele não entendia o porquê essas pessoas recaíam. E ele começou a fazer um trabalho de segmento para observar o que é que promovia a recuperação naquele grupo e o que é que levava à recaída daquele outro grupo. E ele observou algo que é simples. Este grupo que recaía, ele não seguia as orientações, ele muitas vezes tinha estrutura, mas essa estrutura também não passava por um processo de psicoeducação. Essas pessoas não iam para grupos de anônimos, etc. Então, ele observava isso. Quando ele levantou isso e pôde observar os sinais de recaída que essas pessoas começavam também a apresentar antes do uso de drogas, ele pôde instituir o Programa de Prevenção a Recaídas, o PPR, com 47 sinais que antecedem o uso, e também o Programa de Prevenção à Recaída do Familiar, com 36 sinais que também que mostram a recaída da família dentro do processo emocional. E o que ele fez posteriormente? Ele foi identificar quais eram os recursos que a sociedade tinha para ajudar na promoção, não só da abstinência, como no processo de recuperação. E ele viu que tinha grupos de ajuda mútua para a família, grupos de ajuda para o próprio dependente, etc. Mas faltava um trabalho que era um trabalho pós, que era um trabalho antes, e surge o modelo de ambulatório. Então, o que ele percebeu? Que durante 24 meses havia um risco muito grande de recaída. Até o 30º dia era imenso,
próximo do primeiro ano era um outro grupo muito grande que recaía, e próximo do segundo ano, né? E esses 24 meses ele fez o quê? Desenvolveu um modelo, que era aquele modelo Senaps, que o Alexandre teve o privilégio de trabalhar no centro, que trouxe esse modelo para o Brasil. E o que acontece? Ele promoveu o ambulatório até 3 meses, com frequência 2 vezes por semana, e após 90 dias, com frequência de 1 vez. E esse ambulatório sempre orientado por um profissional. Além disso, obrigatoriedade, a frequência de grupo de anônimos. Importantíssimo. Lá, carimbadinho e bonitinho. Carimbado. E os familiares também. Então, Paulo, nós estamos terminando, desculpa te cortar, é porque é importante esse assunto. Em 2 minutos nós vamos ter que esgotar esse tema. Como é que a gente olha a recaída aqui no Brasil? Nós não olhamos de forma pedagógica, parece que o cara praticou um crime, isso nos grupos, em qualquer lugar, o cara recai, é o fim do mundo, é a síndrome da violação da abstinência. É como se o cara sofresse mal de Parkinson. Não presta mais. O cara tá limpa 1, 2, 3 anos, recaiu, você esqueceu o que você passou de bom. Em vez de ajudar a viver de bom, ele é o julgamento moral, né? É o julgamento moral que ainda existe. É o julgamento moral. Falta de entendimento, isso dentro dos grupos. Claro, é uma doença crônica, né, cara? Qualquer doença crônica, olha como doença crônica. O nome já diz, é com o tempo, pô. É doença que vai te acompanhar. Não é doença aguda. 2 minutos, Paulo. Eu conheço ambulatórios profissionais que, quando o paciente recai, ele não tem mais o direito de voltar. Agora procura a recuperação aí fora. Então entra com julgamento moral, a pessoa é taxada, fica com aquela pecha de que fulano é fraco, não tem boa vontade, é desonesto, e não é. Se não tiver esse entendimento, esse acolhimento, por quê? Não tem a intencionalidade. Aquilo que aparentemente é intencional, eu estou promovendo a minha recaída, ele pode vir de uma comorbidade, ele pode vir de um problema maior que nem o dependente conseguiu racionalizar. Eu queria... Dá para trabalhar esses... Deixa eu fazer uma sugestão para vocês, para a gente fazer um programa semana que vem com o tema Parem de nos expulsar. Sabe? Por quê? Parem de nos desligar de tratamento. Vamos falar sobre recaída, então. De desligar porque recaiu, saiu da rodinha, recaiu porque está com falta de grana, não pode pagar, está de alta administrativa, sabe? Falar... Recaiu, o tema da semana que vem, Paulo. Recaída mais? Tá bom? Entendeu? Vamos falar sobre prevenção de recaída e recaída semana que vem. Porque aí porque eu já desliguei pessoas, eu não vou falar da onde, porque o cara pegou a bolacha do outro, e aí queriam me convencer, a família falava para mim assim, mas aqui é um hospital, é para tratar, é o único lugar que eu podia trazer, vocês vão me desligar porque ele pegou uma bolacha. Ele é desonesto, este comportamento dele, sabe? Então, é complicado. Gente, nós estamos terminando, não deu para a gente fechar com a chave de ouro, porque a chave de ouro são os grupos anônimos. Quem não tem recurso nenhum, pelo amor de Deus, ligue agora, 3315-9333, Alcoólicos Anônimos, aqui em São Paulo. Procure, entre aí no site, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, procure um grupo. Não quero ir para o grupo, procure um profissional que ele vai te orientar, e depois, se ele for bom, ele vai te orientar para ir para os grupos anônimos. Nós estamos terminando o nosso programa, 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Abraço, Paulo, abraço a todos. Paulão, valeu. Abraço a todos. Você ouviu Recuperação. Termina aqui Recuperação.